Fala galera, beleza? Professor Cauã e vamos falar um pouquinho das ondas eletromagnéticas. Bom, a ideia é que a gente já teve uma breve introdução aí, né, às ondas, certo? E a gente viu lá que a gente tem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Então, para a gente dar uma relembrada, ó, a gente viu que ótica e ondulatória são ondas, são áreas que andam lado a lado, né? Então, a gente falou, ó, a ótica é a parte que estuda a luz, porém a ondulatória estuda as ondas e a luz é uma onda. Claro que a ondulatória ela pode estudar outras ondas que não sejam luz, porém elas vão andar lado a lado. A gente vai ter a união das duas quando a gente fala de ótica física. Então, por enquanto, a gente está começando a compreender as áreas e entender os conceitos aí mais básicos. Bom, a gente pode dizer que as ondas elas são mecânicas e eletromagnéticas. A gente tratou disso, falou que existe uma diferença crucial, que é as ondas mecânicas elas só se propagam quando a gente tem um meio de propagação. O que seria um meio de propagação? Seria um material, um corpo, um objeto, né, que a partir do qual um líquido, um sólido, um gás, a partir do qual essa onda possa se propagar. Então a gente pode pensar no exemplo do som, né? Eu estou conversando com vocês aqui, eu estou explicando para vocês, e o som ele só é possível graças às ondas mecânicas, certo? Ele é um tipo de onda mecânica e ele só é possível graças à atmosfera. Então o ar ele tem partículas aqui que são responsáveis por transmitir as ondas sonoras. Ah, então se não tiver ar, por exemplo, se tiver vácuo, a onda mecânica, no caso que a gente está falando, a onda sonora, ela não é transmitida? Não. Né? Se a gente for para o vácuo, não é transmitida. Porém, a gente pode pensar em outros fluidos, por exemplo. A gente pode pensar na água. O som é transmitido na água? É, o som é transmitido na água. Então a gente tem um meio de propagação aí, né, que não necessariamente tenha que ser o ar. Né? A gente tem algumas características que descrevem as ondas. Então a gente tem lá, por exemplo, o tamanho da onda, né, o comprimento de onda que a gente chama. A gente tem a frequência, que é quantas oscilações por segundo a gente tem daquela onda. Então, quantas vezes ela retorna para o estado inicial, quantas vezes ela oscila aí. Né? Então, eu coloquei o exemplo aí eu coloquei aqui, gosto de colocar esse desenho do prisma, né, da luz branca atingindo o prisma e sendo separada e refratada nas cores. Então, a gente percebe que, por exemplo, na hora que a luz colorida ela passa pelo lado direito do prisma, aí a gente vê que existe um padrão aí, né? Então, por exemplo, tem 2 comprimentos de onda por segundo passando aí. A gente pode pensar isso. Isso seria a frequência, certo? A gente tem a velocidade, claro, das ondas, e aí existe uma equação que relaciona a velocidade com o comprimento de onda e a frequência. Então, ó, o que seriam essas ondas eletromagnéticas? A gente comentou um pouquinho, eu coloquei a foto aí do Young, né? Do Thomas Young. E aí, as ondas eletromagnéticas basicamente são aquelas que não precisam de um meio para se propagar. Por quê? Porque elas são autossuficientes. Elas são produzidas pelos campos elétricos e magnéticos em conjunto. Então, o campo eletromagnético e a onda, no caso, no formato da onda eletromagnética, é autossuficiente. Tá? Então, não precisa de um meio para se propagar, então quer dizer que pode se propagar no vácuo, mas também pode se propagar no ar, pode se propagar na água, em algum objeto, sem problemas. Tá? Porém, claro, com padrões diferentes. A gente tem várias ondas eletromagnéticas no nosso cotidiano aí. Por exemplo, quando a gente machuca o braço ou quebra uma perna, quebra o pé, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um raio-x. O raio-x, basicamente, ele vai atravessar o seu corpo e vai parar nos ossos, né? Porque a gente tem lá o cálcio, que é um átomo grande, tudo mais. Então, o raio-x, basicamente, é uma onda eletromagnética. A gente tem as ondas de rádio, as ondas de TV, os sinais de celular, o Wi-Fi, né? Que a gente praticamente não vive sem. E, claro, a gente nem sabe, mas a luz
que a gente enxerga é uma onda eletromagnética. E a luz que permite a gente enxergar objetos, né? A gente pode falar também do micro-ondas, né? Micro-ondas emite onda eletromagnética, né? Ele está ali emitindo onda eletromagnética que vai atingir a sua comida ali, seu café, o que seja, para esquentar aquilo ali, né? E aí eu gosto sempre de colocar uma imagenzinha aí da torre de sinal, seja de telefone, de celular, de internet, emitindo aí o sinal através das antenas aí, né? Então, ó, a gente tem algo que a gente chama de espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? Eu coloquei uma imagenzinha aqui que é livre na internet, a gente pode usar sem problemas. Claro que ela está em inglês, mas eu vou explicando para vocês um pouquinho. Na verdade está em inglês só o nome, né? Visible Spectrum aí é o espectro visível, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, espectro visível. Então, ó, o espectro visível, ele é composto de todas as cores que a gente consegue enxergar. Ué, mas parece que tem muito mais cor do que isso aqui. Claro, a gente pode misturar aí essas cores, mas na realidade elas estão dentro do espectro visível, tá? Então, esse espectro visível ele tem uma medida específica, tá? A gente vai ter valores específicos aí, entre 400 e 700 nanômetros mais ou menos. A gente vai entender o que seria isso, tá? Bom, a gente tem uma luz que é menor, que a gente não consegue enxergar, e na realidade toda onda eletromagnética é uma luz, mas nem toda luz a gente consegue enxergar, a gente precisa, né, pensar aí no espectro visível. Bom, a gente tem dois tipos de onda, né, dois tamanhos de onda que a gente vê demais aí, ouve falar demais, que é o infravermelho. Antigamente tinham celulares, né, que transferiam dados por infravermelho. Hoje o que a gente mais tem é controle de portão, controle de carro, controle de televisão, tudo isso é por infravermelho, né? E a frequência do infravermelho é a mesma frequência que nós, seres humanos, emitimos. Apesar da gente não enxergar os outros no escuro, existem animais que enxergam a gente no escuro animais, quando eu digo os insetos, né? Os insetos, eles enxergam a gente no escuro, por exemplo, através do infravermelho. Então, a gente pensar lá no caso da muriçoca, como que a muriçoca me acha de noite, tá tudo escuro, como que a muriçoca me achou e me picou aqui? É porque ela consegue interpretar o calor do seu corpo, ou seja, ela consegue detectar o infravermelho, tá? A gente pode pensar também no ultravioleta. O ultravioleta é uma luz aí que sempre a gente ouve falar, toma cuidado com os raios ultravioleta que são emitidos pelo Sol. O Sol ele emite a luz visível e a luz invisível, ele emite vários comprimentos de onda. Então a gente pode pensar o seguinte, a gente tem protetores solares, por exemplo, que protegem da luz ultravioleta do Sol. Então esse é um ultravioleta, quer dizer que ele está após o violeta, né? E o infravermelho quer dizer que ele está depois do vermelho. Então é justamente essa comparação aí. Bom, a gente tem o caso dos raios-x, né? Todo mundo conhece. Vou ter que tirar um raio-x para ver o que aconteceu, né? Tem os raios gama, né? A gente pensou em raios gama, a gente pensa lá nos quadrinhos, nos desenhos lá, onde a gente fala do Incrível Hulk, por exemplo. É o caso dos raios gama, mas isso aí não tem nada de especial em termos radioativos aí de super-herói. É só um comprimento de onda diferente, né? Os raios-x eles têm um comprimento aí da ordem do átomo, né? Das partículas que compõem a matéria. E os raios gama eles são um pouquinho menores aí, tem uma diferença de energia, né? Um é natural, o outro não é natural, né? Ele é sintético também, né? A gente pode pensar nas frequências de TV, né? As frequências de rádio, nas ondas AM, FM, a gente pode pensar, né? E a gente tem, claro, as ondas micro-ondas, elas estão aí depois do infravermelho, então estão nessa faixa aí, tá? Do espectro que não é visível, claro. Lembrando que existem radiações, por exemplo, no caso do raio-x e dos raios gama que são ionizantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles podem ser prejudiciais ao nosso corpo pela alta energia, né? No caso dos raios-x,
principalmente, né, se a gente pensar lá, quem trabalha com raio-x, por exemplo, aposenta mais cedo, é justamente por isso, porque pode ser prejudicial à nossa saúde. Outras ondas, nem tanto, a gente está exposto a micro-ondas, por exemplo, o tempo todo, a ondas de rádio aí, né, as ondas visíveis, a gente está exposto o tempo todo, então a gente tem a pele para proteger dessas ondas aí. Tá, e onde estão as ondas eletromagnéticas? Onde a gente pode encontrar ondas eletromagnéticas? Eu dei alguns exemplos, né? Mas a primeira coisa, a gente consegue enxergar os objetos porque a luz das lâmpadas ou a luz do sol incide sobre os objetos, certo? Então eu só consigo enxergar as coisas dentro do meu quarto, por exemplo, quando eu acendo a luz. Se não, se estiver apagado e não tiver nenhuma outra, por exemplo, se a janela estiver fechada, né, ela for lacrada bonitinho, a gente não tem zero luz dentro do quarto, a não ser que tenha a luz do lado de fora, né? Aí é diferente. No caso dos objetos aí, a gente vai ter a reflexão dessa luz, tá? A gente vai estudar como funciona esse processo, mas é a mesma ideia, basicamente, né, do espelho, né? Ele está refletindo ali a sua imagem. No caso dos objetos, eles refletem a luz, e aí a gente consegue interpretar aí, né? Existem ondas que têm um comprimento maior que o visível. Essas ondas de comprimento maior, elas são as ondas que a gente já comentou, mas eu quis colocar uma imagem aí também livre, né, de um cachorro, né, sendo uma imagem infravermelho. Então essa imagem é interessante porque é algo que o pessoal chama de mapa de calor. Por que chama de mapa de calor? Porque na verdade só consegue ver porque está interpretando a temperatura ali do corpo, né? Então se a gente falar dos Celsius ali, por exemplo, ó, o cachorro aí tem partes dele que estão na ordem dos 30 graus aí, né, dos 32 graus, mas tem partes que estão aí na ordem dos 22, 23 graus. Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma lente especial que consegue interpretar o infravermelho, ou seja, ele pega o infravermelho e põe numa escala de cores que eu consigo enxergar. Não é que eu enxergo o infravermelho, é que está numa escala de cores que eu consigo interpretar, certo? Claro que o cachorro, por exemplo, não é dessa cor, roxo com amarelo, né? Ele tem a cor dele. E aí, um que eu gosto bastante são os raios-x, porque os raios-x eles atravessam a pele, né? Eles atravessam os órgãos e eles mostram pra gente aí os ossos. Por que o raio-x ele atravessa outros átomos e ele para nos ossos? Porque o raio-x ele é do comprimento de onda ali, mais ou menos, dos átomos de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio, de oxigênio e tudo mais. Porém, o átomo de cálcio ele é um átomo grande, né? Então, quando o raio-x atinge lá o átomo de cálcio, que é o que compõe os ossos, basicamente, né? Ele não consegue passar. É o mesmo caso dos metais ali, ó. Tô vendo que o cachorro ele engoliu uma chave. A ideia é a mesma. Ou pode ver que ele está com a coleira. A coleira provavelmente é de um metal, né? Ou de alguma coisa aí que tenha partes metálicas, né? Então, por exemplo, o cara que trabalha com raio-x ele precisa se proteger numa cabine de chumbo, né? Porque o chumbo ele para o raio-x não consegue atravessar. Então são várias coisas aí que a gente está envolto nas ondas eletromagnéticas e às vezes nem sabe. Os lasers, né? Nossa, tem gente que gosta demais de laser, tem gente que gosta demais aí de apontar laser para cima, né? De noite ou nos espelhos para refletir. É a mesma ideia, faz parte das ondas eletromagnéticas. Então, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre então a velocidade da luz. A velocidade da luz é a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo. No ar, o valor é quase o mesmo. Então tá aí. Essa é a primeira ideia. A velocidade da luz é a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo. No ar, o valor é quase o mesmo, então a gente vai usar ele.
Quanto que vale a velocidade da luz ou a velocidade das ondas eletromagnéticas? Essa velocidade, vou colocar aqui, ó, velocidade da luz, a gente não precisa usar desse jeito, né? Mas só para lembrar, ela é da ordem de 300 milhões de metros por segundo, certo? Então, 300 milhões de metros por segundo. Nossa, professor, eu tenho que usar esse valor aí toda vez que eu quiser falar da velocidade da luz? Claro que não. A gente pode falar aqui, ó, velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Pronto, hein? Olha aí. Lembrar que a gente sabe notação científica, certo? Bom, a gente lembra que aquela equação, a equação da onda, aquela mesma equação, V igual a lambda F, ela continua valendo para esses valores aí? Lógico. Essa equação aqui, ela vale para qualquer onda. Então, se ela continua valendo, a gente pode, por exemplo, pegar o comprimento de onda, de uma onda qualquer, e calcular a frequência. A gente pode pegar a frequência e calcular o comprimento de onda. Ou a gente pode ter os dois e ver se a equação realmente funciona e realmente dá a velocidade da luz, certo? Então, são três coisas aí, basicamente, que a gente pode fazer, tá? Então, guardem esse valor, né, anotem. Esse valor a gente sempre vai estar utilizando para ondas luminosas, tá? E mesmo que a onda seja não visível, mas ela seja eletromagnética, isso continua valendo, tá? Então, ó, vamos falar de um exemplo aí. As ondas eletromagnéticas visíveis, ou seja, a luz, né, que a gente enxerga, possuem um comprimento de onda no intervalo entre 350 nanômetros e 750 nanômetros. Então, ó, o lambda lá do lado do azul, ele é de 350, mais ou menos. E lado vermelho, 750, mais ou menos. Dessa maneira, qual o intervalo de frequência que compreende as ondas luminosas visíveis? Bom, ondas eletromagnéticas, elas têm a velocidade da luz. A velocidade da luz vale 3 vezes 10 a oitava. Opa, quer dizer que as ondas eletromagnéticas, elas possuem aí uma regra, né? A gente pode converter esses valores aqui, ó, trocar o nanômetro para 10 a menos 9, a gente sempre vai usar isso aqui, tá, gente? Quer dizer, a gente passou para metros aí, lembrando que aqui é metros por segundo, e aí a gente pode fazer os nossos cálculos, ó. Frequência 1, quanto que vale, e frequência 2, quanto que vale. Bom, como que a gente vai calcular isso aí? Minha velocidade não é sempre o lambda f? Então, se eu colocar minha velocidade aqui, que é 3 vezes 10 a oitava, e colocar o lambda aí, que é, por exemplo, 350 vezes 10 a menos 9, e colocar a frequência, todas as vezes é só eu pegar a velocidade, ó. Minha frequência sempre vai ser a velocidade dividido pelo lambda. A gente pode fazer isso direto, então, ó. Frequência é 3 vezes 10 a oitava, dividido por 350, vezes 10 a menos 9. Aí vocês podem usar da maneira que vocês quiserem, podem fazer a conta de cá, depois de lá. Mas se a gente fizer essa conta aí, ó, 3 vezes 10 a oitava, dividido por 350, expoente menos 9, a gente vai ter mais ou menos 8,6 vezes 10 a menos 14 Hz. Tá aí. Então a gente pegou esse valor aqui e dividiu. Opa, posso fazer no celular? Posso fazer na calculadora? À vontade. Né? A gente pode trabalhar com esses valores aí sim. E a frequência 2, por exemplo, essa é a frequência para o 350. Frequência 1, então. Frequência 2, ela vai ser quem? Vai ser 3 vezes 10 a oitava, dividido por 750 vezes 10 a menos 9. Né? Então, 3 vezes 10 a oitava, dividido por 750, vezes 10 a menos 9,
vai ser aí 4 vezes 10, aqui é positivo, tá, pessoal? 14 Hz. Bom, tá aí. Agora, se eu quiser fazer o ΔF, ou seja, o intervalo da frequência, é só fazer 8,6 menos 4. Então, meu ΔF é 4,6 vezes 10 a 14 Hz. Esse é o meu intervalo aí entre os comprimentos de onda, tá? Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como que a gente utiliza aí as regras, tá? Utiliza a nossa equação fundamental e para que serve, né? Quando a gente está falando de ondas eletromagnéticas, a gente sabe que esse comprimento aqui vocês podem achar fácil na internet, não é segredo, né? Vocês podem procurar a frequência do visível, comprimento do visível, tudo isso está aqui. A única coisa que eu quero que vocês lembrem é a velocidade da luz e que o nanômetro vai valer 10 a menos 9 metros, tá certo? Pessoal, é isso. Espero que tenham entendido, espero que consigam fazer os exercícios. Aquele abraço e até mais.